Olá, muito boa tarde a todos. Graça e paz. Quero ler 3 versículos que vai ser um desenrolar desse estudo bem rápido hoje. Eu quero dar um estudo para vocês hoje sobre a autoridade de Adão e a guerra espiritual. É um conteúdo muito bom que Deus me mostrou na palavra dele aqui como funciona a guerra espiritual e como você pode guerrear nesse mundo espiritual. Na verdade, nós não estamos sozinhos nessa guerra. Os anjos do Senhor guerreiam ao nosso favor. O primeiro versículo que eu quero ler está em Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 28. Gênesis 1 e 28 diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Queridos, este versículo é um texto-chave que nos mostra a autoridade que foi dada ao ser humano, a Adão. A autoridade de Adão era sujeitai a terra e dominai. É uma autoridade de domínio. Essa autoridade foi dada aos homens, não foi dada aos anjos. Os anjos têm outro tipo de autoridades, outro tipo de poderes. Mas essa autoridade de sujeitai a terra e dominá-la foi dada aos homens. Nesse estudo hoje eu vou mostrar para vocês o porquê Deus precisa de mim e de você nessa guerra espiritual. O próximo livro que eu quero ler aqui em Salmos, é o versículo que eu quero ler, desculpa, aqui em Salmos, capítulo 1 e número 1, que diz: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Vemos aqui o salmista Davi em um cenário de guerra, em um cenário de batalha. E ele então pede reforço, ele pede ajuda a Deus. E nós vamos estudar hoje sobre isso. E o Messias nos foi enviado com poder e autoridade. Por que o Messias teve que vir em forma humana e nascer de homem? Porque essa autoridade estava sobre os homens. Só que Deus não é mal educado, como os demônios fazem. Eles possuem a vida da pessoa à força. A pessoa fica possessa para que o demônio possa usar essa influência dessa autoridade que Deus deu aos homens. Por isso ele tem que ser expulso. Por isso ele tem que ser expulso. Mas nós vemos então que os anjos não têm esse tipo de autoridade. Essa autoridade unicamente exclusiva foi dada aos homens. Por isso que os demônios precisam então possuir as pessoas para usar essa autoridade. Mas Deus é educado. Ele não veio aqui, ele precisava redimir a humanidade. Mas ele não veio aqui e invadiu o corpo de ninguém. Ele gerou um corpo, que foi quando o Messias nasceu, e Deus colocou sobre ele o Espírito do Santo. Qual o Espírito é esse? É o Espírito que está aqui em Isaías, capítulo 61. Vamos ler aqui. O Espírito do Senhor, Yah, o nome de Deus é Y, o tetagrama, né? YHWH. Essa sílaba não tem pronúncia para nós, para o nosso idioma, nem para o hebraico. Mas YH forma a palavra, a entonação pode ser assim, ó, Yah, Yah. Só que o W não é o som de W, é o I. Então, o nome de Deus podemos falar que é Yahweh, Yahweh, que é o tetagrama. Também podemos entender o nome de Deus como o fôlego de vida, porque o fôlego é assim, ó. Não é assim? Quando a pessoa nasce, o primeiro fôlego de vida que vem sobre a criança, sobre o bebê, é assim, ó. O nome de Deus. E quando a pessoa está em seu leito de morte, alguém já viu uma pessoa morrer? No leito de morte, a última palavra que a pessoa dá, é o último suspiro, é assim, ó. Olha que mistério. A pessoa nasce, ela pronuncia o nome de Deus. E quando a pessoa morre, ela pronuncia o nome de Deus sem saber. Porque o nome de Deus é YHWH. Nas nossas traduções foi traduzida por Jeová. Mas foi uma tradução. Do hebraico original você vê aqui Yah. Tanto é que o nome do Messias é Yah Joshua. É assim, Yah, porque significa Deus o enviou. Deus salva-me. Na verdade, Joshua significa salvação. E Yeshua, a pronúncia é Joshua. Então, Joshua significa salvação. Então, quando o nome do Messias é pronunciado, é um nome de salvação. Significa, então, quem é que nos salva? Deus, o Eterno. Ele nos salva.
Então, como é o nome do Messias? Se foi Deus que o enviou? Yahushua. Esse é o nome. Olha que coisa tremenda. O nome do Senhor é Yahushua. É o nome de Deus que significa Yah o enviou para salvar. Deus enviou. Mas aqui nas nossas Bíblias está traduzido por Jeová, ou em algumas partes está escrito Senhor. Graça e paz, porque eu sigo é a Bíblia, eu não sigo religião. Religião, ela veio para religar o homem com Deus. E a verdadeira religião é aquela que está lá em Tiago, capítulo 1 e 27. É você socorrer o aflito, atender a viúva, pegar o órfão pela mão, dar comida para ele, dar vestes para ele, aquele necessitado que não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, você vai lá e supre. Essa é a verdadeira religião que vai agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus é o que liga o homem com Deus novamente. Então, isso é religião. Mas o que é Jesus? O que é o Messias? O que é Yahushua? O que significa então? É uma religião? O cristianismo é uma religião? Os homens transformaram em uma religião, sim, porque os homens são religiosos. Tanto é que quando o Messias veio, ele encontrou aqui na Terra muitos religiosos e ele combateu duramente os fariseus por causa deles serem religiosos. O que Deus quer não é que nós sejamos religiosos, porque a verdadeira religião é aquela que está lá em Tiago 1:27. E isso muita gente não faz. Não importa se você vai na igreja, se você se ajoelha, ora, tantas horas orando, se você não é capaz de socorrer o aflito, o necessitado, dar uma roupa para aquele que precisa. Então, essa é a verdadeira religião e muitas vezes a pessoa não faz por ser religioso. Então, o Messias, ele confronta isso, ele confrontou isso com os fariseus. Né? Então, a verdadeira religião é aquela que agrada a Deus, e o que agrada a Deus é o que temos que fazer. Ok? Então, o que é o Messias? Não é religião. O que é, então? É um caminho que leva ao reino eterno, o reino dos céus. É muito mais do que uma religião. É um caminho que vai nos levar a Deus eternamente. E lá nos céus é regido por leis. E as leis Deus deu aos homens através de Moisés, para nós já irmos aprendendo. É por isso que Deus deu as leis a Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 20. Leia para você ver. Êxodo, capítulo 20. Ali está os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é a lei de Deus, que precede o reino dos céus, para que quando chegarmos no reino dos céus, nós possamos saber como cumprir a lei. Por isso temos que guardar a lei. Guardar a lei não é você guardar as 613 leis. Aquilo lá foi dado para Israel. Nossa lei é os 10 mandamentos. E a gente vê que é isso, sabe como? Porque sempre quando Israel peca, eles erram no mandamento, vem logo um profeta que se levanta, uma palavra de um decreto amargo, corrigindo aquele mandamento que eles quebraram. E com isso vem um decreto amargo e uma consequência. Então, as profecias que estão no livro de Isaías, Jeremias, Zacarias, essas profecias complementam os 10 mandamentos. Por quê? Porque quando uma profecia é profetizada, é falando de alguma lei que foi quebrada. Então ali nós vemos como é que Deus quer que nós guardemos a lei. Não é apenas decorar e seguir aquela lei, não. Tem um jeito de guardar. Por exemplo, o judeu. Ele está escrito na lei de Moisés, não adulterarás. Aí o Messias chega para nos ensinar a lei de novo, a lei certa, como Deus quer que seja, que está lá em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Então o Messias fala assim: qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar em seus pensamentos já adulterou. Então o Messias nos mostra, o Senhor Jesus nos mostra, desculpa, o Senhor, o nome Jesus já é um nome que foi dado sobre todo o nome. Nós não precisamos colocar Senhor Jesus na frente, Senhor na frente, para enfatizar que o nome já tem todo o poder. Então a gente pode falar somente Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, esse é o nome em hebraico. Né? Então, Jesus, esse nome é poder, nesse nome é poder. Então, Jesus ele nos ensina lá no livro de Mateus capítulo 5, o sermão profético, o sermão da montanha. E estava profetizado que quando o Messias viria, ele nos ensinaria a guardar a lei. É isso que estava profetizado sobre o Messias. E o Messias seria como Moisés. Então, o que aconteceu com Moisés? Quando Moisés nasceu, as crianças foram mortas por Faraó. Quando o Messias nasceu, as crianças foram mortas por Herodes. Então, nós vemos essa semelhança. E o próprio Moisés falou sobre o Messias, que seria como ele. Então, nós vemos que o Messias é o Messias e realmente ele já veio. Até porque não poderia vir nos dias de hoje. Por quê? Porque a profecia fala que Jesus nasceria em Belém. E nos dias de hoje, Belém não pertence mais a Israel. Pertence aos árabes, aos muçulmanos. Então, estão falando que o Messias seria muçulmano?
Se a Bíblia fala que seria da raiz de Davi, da descendência de Davi, e ele nasceria em Belém, então o Messias já veio. O Messias já veio. E é este Messias, eu vou mostrar para vocês hoje aqui, que ele é o Messias verdadeiramente, nas profecias. Mas hoje vamos falar sobre guerra espiritual, porém eu vou entrar nesse assunto bem de leve para vocês verem como que é. Então voltando aqui em Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor, Yah, está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Uma pessoa que está possessa de demônios é uma pessoa cativa, é uma pessoa que está presa por demônios. Uma enfermidade é uma prisão para aquela pessoa. A pessoa tem que ficar numa cama, está aprisionada ali por aquela enfermidade. Então, por isso que quando nós oramos, as pessoas são curadas, os demônios são expelidos. Por quê? Porque é o reino dos céus que chegou até nós. E no céu não tem doente, no céu não tem demônio, não tem espíritos malignos. Então eles têm que sair só com a nossa presença. E se não sair, desça fogo do céu e consuma. Porque a promessa é aos homens, essa autoridade foi dada aos homens. Quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, o homem pecou e perdeu essa autoridade. Essa autoridade precisava ser restaurada. E foi restaurada pelo preço de sangue lá na cruz do Calvário, onde o Messias, o próprio sangue derramou ali. E isso, ele estava restaurando essa autoridade. E nós vemos mais ali na frente, nas profecias do Novo Testamento, da Brit Hadashah, no Novo Testamento em hebraico é Brit Hadashah, ok? E essa profecia falando que esse dom ministerial, o Messias, ele colocou sobre a igreja. A igreja hoje recebe o dom ministerial de Deus. Esse dom que estava, esse espírito que estava sobre o Messias, o espírito do Senhor Yahweh, que está sobre mim. Podemos falar também o Senhor Yahweh. Também não está errado, porque o W tem som de V. Então, Yahweh. Podemos ler assim, no português, né? Yahweh. YWHW, o tetagrama. Então, o Espírito do Senhor Yahweh está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou a restaurar os contritos de coração. Então, essa é o Espírito do Senhor, ele vai fazer isso com as pessoas. Ele vai libertar o cativo, ele vai curar os enfermos, ele vai expulsar os demônios. Mas, olha, veja bem, quando você vê um demônio sendo expulso, quando você orar, quando você passar perto, o demônio não suportar a presença de Deus em você, esse Espírito de Deus que está sobre você também, que foi passado ministerialmente do Senhor Jesus, do Messias, para nós que o aceitamos. Então, não é para nos gloriarmos nisso. Nós temos que nos gloriar, sim, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Isso é que nós temos que nos gloriar. Porque se o nosso nome não está escrito no livro da vida, esses sinais não acontecem na vida da pessoa. O demônio não é expulso, muito pelo contrário, quando você chega para expulsar um demônio, ele avança em você e arranca toda a sua roupa e te unha e te bate, porque ele tem força de leão. Ele caiu por terra, porque ali eles oram verdadeiramente, consagram a vida, como está escrito para a gente fazer. Apesar que religião não salva ninguém, nós não podemos nos aprender, nos atentar a uma religião. Temos que ir na igreja para aprender a palavra? Sim, temos. Mas é qualquer igreja? Não. Não pode ser uma igreja que tenha idolatria. Porque é abominação a Deus a idolatria. Está nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. Não pode nem fazer uma imagem, quanto mais se ajoelhar diante dela. E isso está em Êxodo capítulo 20. Leia os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. A Igreja Católica tirou esse mandamento, mas ali em Êxodo capítulo 20, eles não podem alterar, porque foi o próprio Deus que falou. Então ali eles não puderam mexer. Continua escrito ali, do jeito que Deus mandou Moisés, está ali. Né? Então o Espírito do Senhor está sobre nós. Vamos falar então sobre essa guerra espiritual. Nós sabemos que a autoridade foi dada a Adão, a autoridade de domínio. O Adão pecou e perdeu essa autoridade. Deus mandou o Messias, restaurou, recuperou e deu de novo para os homens. Então essa autoridade hoje está sobre nós, que somos do caminho, que somos do reino de Deus, no caminho que leva ao reino dos céus, que foi os evangelhos ensinados pelos Messias. Né? E nós vemos aqui então em Salmos capítulo 7. Vamos falar um pouco sobre Salmos capítulo 7 e vamos entender essa guerra espiritual. O salmista Davi, Salmos capítulo 7, versículo 1, diz assim: Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. O salmista Davi estava angustiado. Ele estava lutando com inimigos mais poderosos do que ele.
Os inimigos ainda vão se multiplicando. É assim que acontece quando você começa a ter um patamar espiritual um pouco mais elevado. Os demônios começam a multiplicar inimigos contra você para tentar causar uma distração, para tentar cansar você, ficar cansado de guerrear e acabar desistindo. Mas temos que estar firmes. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não lutamos nem contra a carne nem contra o sangue. Tem gente que fala assim, ele tem orações contrárias. Lógico que não, está longe de oração contrária. É simplesmente a consequência do pecado que você cometeu que está te causando essas coisas que você está vivendo. É a quebra das leis do mandamento. Vê lá em Israel, quando Israel quebrava o mandamento, não vinha um decreto amargo, era Deus agindo e corrigindo. Era Deus. Então, nós vemos o quê? A correção de Deus. Isso aí não é oração contrária que acontece, é justamente você colher o que você plantou. A lei da semeadura, né? Todo mundo tem livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas uma vez que você plantou, aquilo você vai colher. Aí é uma exigência no mundo espiritual. No mundo espiritual é assim, tem leis espirituais. A lei da gravidade, por exemplo, é uma lei espiritual. Está no mundo físico, mas foi Deus que estipulou. Se a pessoa pular da janela, ela cai e morre lá, porque a gravidade vai puxar. Mesmo que essa pessoa não creia em Deus, a lei da gravidade está ali e ela vai ter que obedecer. A mesma coisa são os 10 mandamentos, as leis de Deus. Mesmo que a pessoa não creia em Deus, a lei está ali. Se ela matar, ela vai ter consequências até a terceira, quarta e quinta geração, que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. Se ela roubar, ela vai ter consequências, e Deus visita até a terceira, quarta e quinta geração. Por que acontece isso? Por que acontece até a terceira, quarta e quinta geração? Porque Deus, meus amados, quando Ele olha para uma pessoa, quando Ele olha para uma criança no ventre de uma mãe, o que Deus vê ali naquela criança, naquele ventre? Ele não vê uma criança, Ele vê nações. Foi isso que aconteceu com Rebeca. Rebeca está dentro do seu ventre 2 nações que guerreiam entre si. Foi isso que o anjo falou para Rebeca, quando ela estava grávida de Jacó e Esaú. 2 nações que seriam inimigas uma da outra. Jacó originou Israel, o povo de Deus. Esaú originou aquele povo, já nem existe mais esse povo. Né? Os Edomitas, Edom. Né? Então nós vemos que Edom, Jacó e Esaú foram 2 nações dentro do ventre de Rebeca. Então, quando Deus olha para uma pessoa, uma criança, Ele não vê uma criança, Ele vê uma nação. E quando alguém comete um aborto, Ele está matando nações. Olha o pecado aí. Olha a coisa terrível, tremenda. Então, vem sobre essa pessoa as maldições que estão na lei. Se você quebrar esse mandamento, não matarás, vem a consequência. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? O rei Davi. O rei Davi era homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia, ele não desistia de Deus, ele estava ali, ele pecava, mas ele se arrependia e voltava, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, ele se humilhava. Aleluia, senti uma unção agora, irmãos. Ele se humilhava e ele chegava ali diante de Deus em humilhação, com roupas, ele rasgava suas vestes, seu coração, e se humilhava. Isso agradava a Deus. Porém, Davi pecou. Ele quis Betseba, a mulher de Urias, um dos valentes do seu exército. Aqueles valentes que Deus deu a ele lá na caverna de Adulão. E ali, então, Davi, por ele querer a Betseba, a mulher de Urias, ele então coloca Urias na frente de batalha para que ele morresse. Urias foi morto pela espada dos amorreus, mas quem matou foi Davi. E a consequência do pecado foi a morte do seu filho. Quando nasceu o filho dele com Betseba, Deus levou o filho dele. Então a gente vê ali um pecado geracional. Quando a pessoa se converte a Deus, ela está salva. Se ela andar no caminho até o fim, ela vai estar salva. Só que por causa dos pecados geracionais, cometidos por gerações passadas, existe sobre essa pessoa muito mais demônios com legalidade espiritual para induzir aquela pessoa ao erro. Como acontece, que está escrito lá em Êxodo 20, a gente vê que Deus perseguirá até a 4ª e 5ª geração. Isso é uma lei espiritual, isso é uma legalidade. Queridos, Deus, Ele é tão justo que até os demônios, quando chegam diante de Deus e te acusam com alguma brecha, alguma legalidade que aconteceu lá com o seu antepassado, Ele ainda tem força de te acusar. E por isso, isso aconteceu com Jó. Jó era homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus. E mesmo assim, o diabo chegou diante de Deus e o acusou. E Deus teve que permitir, porque está na lei, lá em Êxodo capítulo 20, está escrito, até a 3ª, 4ª e 5ª geração. Deus não pode revogar isso, foi o próprio Deus que disse.
Então isso acontece. Daniel, capítulo 9. O povo estava ali e precisava sair de Babilônia. Já fazia 70 anos. A profecia era até 70 anos. E o povo não saía. E nada de Nabucodonosor liberar o povo ir embora. O que Davi percebe? Pecados geracionais. Davi não, desculpa. Daniel, capítulo 9. Daniel começa a orar a Deus para pedir perdão a Deus pelos pecados de suas gerações passadas. Pecados geracionais. Daniel estava livre, ele estava com Deus, profetizava, tinha visões, Deus levava no oculto, no escondido, mostrava coisas que iriam acontecer nos dias de hoje. 3.000 anos depois. Mas Daniel teve que pedir perdão. Daniel capítulo 9, leia para você ler. Ele teve que pedir perdão pelos pecados geracionais, porque tinha uma legalidade, tinha um decreto, tinha uma brecha que os demônios chegavam diante de Deus e usavam essa brecha, como fez com Jó, feriu a Jó. Matou os filhos, significa que Jó tinha em seus antepassados alguém que derramou sangue. Assim como o rei Davi, o filho dele morreu por causa do pecado dele ter matado Urias. Então, Jó é roubado. As ovelhas de Jó são roubadas. Por quê? Porque tinha uma legalidade no mundo espiritual que permitia os demônios assolarem a Jó. Jó era homem íntegro. Ele já estava praticamente com o pé no céu, ele já estava salvo. Mas tinha essa legalidade que Deus tinha que tratar, ele tinha que se arrepender, pedir perdão. Jó tinha que pedir perdão. Eu vi onde está escrito isso, eu já estava lendo isso outros dias. A gente vê Deus tratando com Jó. Tá pra cá. Tá, ok, vamos lá. Vou fazer um estudo sobre o livro de Jó, um estudo bem completo sobre o livro de Jó, e vocês vão entender o que eu estou falando. Então Daniel ele teve que orar e pedir a Deus perdão pelos pecados geracionais. Tem legalidades, tem portas que nós temos que pedir para Deus abrir, mas também tem portas que nós temos que pedir para Deus fechar, que são essas brechas. Então, para você ter uma vida plena com Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, confessar, como Daniel fez lá em Daniel capítulo 9. Confesse, ore Daniel capítulo 9, como se estivesse você orando a Deus, como se fosse você orando. E você peça perdão pelos pecados geracionais. Já viu em uma família que todo mundo morre do coração? Ou em uma outra família todo mundo morre dos rins? Ou todo mundo é louco, todo mundo é demente, todo mundo tem algum problema? Essas são as áreas afetadas, quando os demônios tocaram nas gerações antepassadas. Por isso as pessoas sempre morrem do coração, por isso outra família sempre morre dos rins, por isso outra família sempre tem demência, sempre tem loucura. É isso. Por isso que em algumas famílias sempre tem uma história de que alguém morre com um acidente trágico. Por isso que tem famílias que têm pobreza, famílias que não progridem, não prosperem, chegam a ser mendigos, família de mendigos. O que quer dizer isso? Mandamento 9 de Deus, não difamarás com a língua, não difamarás o teu próximo. Quem difama, a condenação é essa. Até a 4ª e 5ª gerações, a pessoa empobrece, a pessoa passa necessidade, a pessoa mendiga o pão. Então é isso que está falando dos pecados geracionais. Mas, irmãos, as bênçãos do Senhor, buscar a Deus é muito mais potente do que isso. Porque lá em Êxodo mesmo, capítulo 20, fala que Deus persegue o pecado do ser humano até a 4ª e 5ª geração. Mas aqueles que temem ao Senhor, até 1000 gerações, ele é abençoado. Não compensa você seguir a Deus? Será que não compensa você guardar os mandamentos, orar, ler a Bíblia e aprender do Senhor, aprender sobre o reino dos céus? Será que não compensa? Olha como é mais potente. 1000 gerações. Aleluia. 1000 gerações. Não é 5 gerações. O pecado só até 5 gerações. Quem aborrece a Deus é punido até a 4ª e 5ª geração. Mas quem teme a Deus até 1000 gerações é abençoado. Coisa tremenda, coisa tremenda. Então, meus irmãos, lá em Salmos, voltando aqui em Salmos, capítulo 7, vemos então o cenário de guerra espiritual. O inimigo, ele não é nem carne nem sangue. Não é contra a carne nem contra o sangue que nós lutamos. É contra as potestades, é contra os espíritos malignos, os demônios. Eles possuem as pessoas para as pessoas nos fazerem mal. O inimigo, ele é comparado na Bíblia como um leão. Não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é leão nato. Ele nasceu, ele tem corpo, ele vive, ele reina. Mas o inimigo quer imitá-lo. Então o inimigo, como o leão, fica bramando ao nosso redor, ao nosso derredor,
Por que ele fica bramando? Porque ele quer causar medo. Ele fica lá bramando, as pessoas ficarem com medo dele. Por quê? Porque quando a pessoa fica com medo, ele começa a se alimentar daquele medo. Ele se alimenta do medo. Ele é o contrário de Deus. Ele se alimenta do medo. Então ele vai ficando mais forte. Salmos, capítulo 22 e verso de número 13. Salmos 22 e 13. Vamos ver aqui como o leão voraz, o rugido, eles escarneceram com a boca de mim, abriram a boca contra mim. Quem estava falando isso? Essa profecia de Salmos, capítulo 22, e no verso de número 13, está falando de algo muito importante para nós. Salmos 22, vamos lá, já estou achando aqui, ó, 17, 18, 21, 22, aqui. Salmo 22. Olha só, meus queridos, que coisa tão maravilhosa que está escrito aqui. Aqui descreve o livro de Salmos, capítulo 22, é uma profecia do Messias na cruz do Calvário, quando ele venceu o diabo ali na cruz. Olha só para vocês verem. Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? O que o Messias falou na cruz? Lama, lama, sabachthani. Em aramaico. O que significa isso? Significa, Deus meu, por que me desamparaste? O Messias, ele estava orando, e isso já estava profetizado em Salmos 22, a cruz que ele teria, que estava passando. Deus meu, eu clamo de dia e tu me ouves, de noite e não sossego. Porém tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. Aqui no versículo 11, Salmos 22 e o verso 11, porque Salmos não tem versículo, desculpa, Salmos são cânticos, então é capítulos e versos. Temos aqui no verso 11: Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. O Messias estava ali na cruz, angustiado, aquela angústia. Quando nós sofremos batalha espiritual, nós ficamos assim, nós ficamos com aquela angústia que não tem explicação. Ninguém fez nada para você e você está angustiado. Isso é guerra espiritual, irmãos. Isso é guerra espiritual. O Messias estava ali numa guerra espiritual, cercado de demônios. Olha só. Muitos touros, olha, verso 12. Muitos touros me cercaram. Touros de Bazã me rodeiam. Eram demônios. Estava me rodeando ele na cruz. Olha só, ainda diz mais aqui, verso 13. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Tentaram amedrontá-lo como um leão, né, bramando contra ele. Olha só, como água me derramei, o sangue dele ali todo escorrendo na cruz do Calvário. Todo o seu sangue, até a última gota, caiu. Ele diz assim, ó, como água me derramei, todos os meus ossos desconjuntaram quando ele morreu na cruz. Todos os ossos dele se desconjuntaram ali. Olha que sofrimento. O meu coração derreteu como cera, quando acaba todo o sangue do corpo. Não tem mais sangue, o coração está bombando, mas não tem sangue. Acontece isso com a pessoa. O coração ele se parte, ele se derrete. A morte do Messias na cruz, o coração dele se rompeu, se partiu. Essa dor ele sofreu por ti. Não o despreze. Desculpa. Ainda, no verso 15. A minha força se secou como um caco, e a língua se apega ao paladar como o pó da morte. Agora imagina esse cenário, o Messias ali com sede, a sede da morte. A morte estava ali já chegando. Ele venceu a morte. Mas a morte ainda estava ali numa batalha, pensando que ia vencê-lo, pensando que ia tragá-lo. Onde está a morte, a tua vitória? A morte foi tragada na vitória do Messias, quando ele venceu a morte ali. Mas então nós vemos ali os cães, no verso 16 ainda diz, ó, que me rodeiam também cães e ajuntamentos de malfeitores que me cercou. Então haviam leões, touros e cães. São 3 classes de demônios. E ainda os malfeitores, as pessoas que estavam ali, que estavam possuídas de demônios, que também eram malfeitores, que estavam ali também na cruz rodeando ele. Foi uma guerra, irmãos. Foi uma peleja. E todos os pecados da humanidade estavam sobre o Messias. Isso significa que você está salvo? Não. Você não pode pecar.
O pecado que Deus levou sobre o Messias foi um pecado geracional. É isso, o pecado geracional. Então, por que nós temos que pedir perdão a Deus dos pecados geracionais? Porque nós precisamos pedir. A cruz, ele levou o sacrifício, mas nós temos que colocar nos pés da cruz: Senhor, está aqui, me perdoa, eu fiz isso, eu pequei, me perdoa, arrependimento, techuvá. Em hebraico fala techuvá, é arrependimento, é o que Davi fez quando o filho dele morreu. Ele falou: Senhor, me perdoa. Ele reconheceu o erro dele com Betseba. Ele reconheceu o pecado dele. O profeta Natan chegou com o dedo no nariz dele e falou: Esse homem és tu, ó rei. Mataste, pegaste a única ovelhinha que aquele homem ali tinha. Tu já tinha muitas ovelhinhas, muitas mulheres, mas ele queria aquela. E ele matou para tê-la. E isso foi abominável aos olhos do Senhor. Teve consequência, viu? Pecado tem consequência. Deus fala para você ter um livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você peca, você planta uma semente. E aquela semente traz consequências. Você precisa colher o que plantou. É claro que Deus não vai permitir que você colha o que você não plantou. Aí os anjos vão guerrear por você. Deus não vai deixar. Pessoas vão cair mortas, mas Ele não deixa. Mas quando você planta, você tem que colher. Se você é inocente, você não colhe. Se você é inocente, foi uma acusação falsa que fizeram contra você. Você não vai colher isso. Deus vai guerrear. Deus vai pelejar. Deus entra na peleja. Ele é o varão de guerra. Ele peleja por nós. Vou falar sobre isso aqui mais à frente. Mas, se você tem culpa, você vai colher. É a lei da semeadura. É uma das leis espirituais, não pode ser revogada. Então, muitas vezes a pessoa ela passa por enfermidades, ela passa por outras coisas, outras situações, que ela tem que colher. Então, meus amigos, meus amados, o inimigo ele fica ao nosso derredor, bramando como leão. Oséias, capítulo 13 e versículo de número 7. O leão fica à espreita, esperando no caminho. O leão, você vai passando, ele está ali, ó, só escondidinho, te sondando, esperando um passo em falso para ele atacar. Esses são os leões, é assim que o leão age. Então, a pessoa ela é endiabrada, encapetada, né? Quando o demônio possui a vida da pessoa, a pessoa fica assim, fica à espreita, te olhando, querendo ver o seu erro para acusar você. E quando você dá um deslize, às vezes no momento de fraqueza, às vezes num deslize porque você não vigiou, ele pega aquela brecha, aquela legalidade e vai te acusar. Mas Deus sabe o teu coração. Deus não vai deixar você ser enganado nem confundido. Então os anjos começam a pelejar nesta guerra a mando de Deus, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos para lutarem e pelejarem e te guardarem em todo o teu caminho. Então os anjos do Senhor acampam-se ao redor de nós, dos que os temem e os livra. Por isso que os demônios ficam ao derredor, ficam de longe. Ao redor estão os anjos acampados, mas os demônios ficam de longe, rugindo como leão, espalhando mentiras, espalhando fofocas, espalhando intrigas, coisas que possam denegrir a sua imagem, ferir o teu caráter, a tua moral. Mas isso é do demônio, isso não é de Deus. Salmos capítulo 7, versículo 3, diz assim: o inimigo pode estar à espreita, te observando e rugindo para te causar medo. Ah, não, esse aqui foi um comentário que eu fiz. Desculpa. Salmos 7, vamos lá. Salmos capítulo 7, versículo 3, diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se pequei com o mal, paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, então, antes, aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, né? Persiga então o inimigo, a minha alma, e alcance. Olha só, o salmista Davi fala aqui, se ele fez isso que estão acusando, o salmista Davi estava em um cenário de guerra espiritual e o inimigo usa, uma das armas que ele usa é a intriga, a fofoca. É o 9º mandamento de Deus que a pessoa quebra. Então, o salmista Davi fala assim, peraí, eu não fiz isso. Se eu fiz isso, que então me mate o inimigo, consiga me alcançar e me matar. Mas se eu não fiz isso, Deus peleja. Deus peleja. Diga, Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. Verso número 5. Ele fala que se ele fez isso, o inimigo deve persegui-lo e alcançá-lo. Calca os pés a minha vida sobre e reduz a pó a minha glória. Se ele fez isso, mas ele não fez. Então, versículo de número 6, ele invoca ao Senhor. Olha só a guerra espiritual. Olha o que acontece no mundo espiritual quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós buscamos o nome do Senhor.
É aquilo que eu falei antes, no começo, lembra? A autoridade que Deus deu a Adão. A autoridade que Deus deu ao homem. A autoridade dos anjos é uma. É outro tipo de autoridade. Os anjos não têm a autoridade que foi dada aos homens. Aqui na terra, a autoridade foi dada aos homens. Por isso o Messias teve que nascer de mulher, ter um corpo, para ter essa autoridade dada aos homens. Então, os anjos, eles vêm aqui na terra, eles não podem agir sozinhos. Eles precisam dos homens agindo junto com eles. Por isso nós temos que estar com a nossa vida santificada e preparados para a guerra e estarmos com a nossa vida no altar. Porque quando Deus precisa de fazer alguma coisa, Ele quer alguma coisa que exige essa autoridade do ser humano, Ele vai requisitar você. Ele vai me requisitar, Ele vai requisitar você. Então nós temos que ter essa disponibilidade. E qual é a disponibilidade? Estar andando no caminho, guardando os mandamentos, fazendo tudo que a Bíblia ensina, tudo certinho, vírgula por vírgula, tem que ser certo, porque Deus é exigente. Se quebra uma lei dessa, pronto, você já está fora. Tem que orar e vigiar. Então, olha só. Levanta-te, Senhor, na tua ira. É para ter dó dos demônios? Não. Olha só, na tua ira. Aqui é guerra espiritual, irmãos. Exalta-te por causa do furor dos teus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Qual o juízo que ordenaste? É a autoridade que Deus deu a Adão. A autoridade que Adão perdeu. E depois o Messias reconquistou para nós. Então nós temos essa autoridade de novo. Aleluia! Oh, meus irmãos, meus amados. Há um Deus que ouve as nossas orações. Clame a Ele. Há um Deus nos céus que está só esperando a sua oração, porque Ele precisa de você. Ele não pôde dar esta ordenança aos anjos, porque a autoridade estava sobre os homens. Os anjos queriam pegar a espada e vir aqui e guerrear, mas eles não fazem porque não podem, porque a autoridade foi dada aos homens. Então, os anjos hoje, eles guerreiam na terra, junto com os homens. No céu, os anjos expulsaram os demônios. Aqui, quem vai ter que expulsar os demônios somos nós. Nós, junto com os anjos, é claro, os anjos vão estar, porque os demônios e os anjos vão guerrear também. Mas o que cabe a nós no mundo físico, no mundo material, é nós que temos que fazer. A nossa parte é nós que temos que fazer. Orar pelo enfermo, orar pelas pessoas para que sejam libertas das prisões, como está lá em Isaías 61, que eu li no começo, né? Liberdade ao cativo. Então, esses espíritos malignos precisam ser expulsos da vida das pessoas, porque as pessoas estão cativas. Estão cativas por esses espíritos. As pessoas têm liberdade, mas estão ali presas. Porque o demônio quer usar a autoridade que foi dada a Adão, por isso ele possui as pessoas, e ele quer usar essa autoridade, porque ele quer ter autoridade aqui, para o governo no mundo. Por isso que a besta e o falso profeta vai se levantar. Porque eles querem governo, eles querem governar. Oh, é tremendo. Deus viu o inimigo. Um demônio que se apossou de uma pessoa para ficar à espreita. Você não vigiou, deu a esse demônio o que ele queria e abriu uma brecha. Eu fiz aqui uma anotação. Fiz aqui uma anotação sobre o versículo que nós lemos. Você abriu uma brecha no mundo espiritual. Esse demônio te assolou com mentiras, porque a brecha que você abriu deu a ilegalidade, mas você não pecou. Não foi um pecado seu, não foi pecado que você cometeu, mas o demônio fez com que parecesse um pecado, porque ele queria te difamar, ele queria que as autoridades te punissem. Então ele queria usar as autoridades, e assim tem um espírito que chama espírito de Jezabel. Esse espírito de Jezabel faz justamente isso. É o que aconteceu lá nos dias do rei Acás, na época de Elias, o profeta. Então, Jezabel, o que ela fazia? Usava a autoridade dos soldados para ir lá buscar Elias. O que Elias fez? Desça fogo do céu e te consuma. Né? Desceu fogo do céu, rompeu no mundo material. Rompe no mundo material. Isso acontece quando você tem essa intimidade com Deus. Então, o mundo espiritual e material acontece, trabalha junto. Trabalha junto. Nós vemos... Por que o demônio ele quer possuir a pessoa? Porque a pessoa tem a autoridade de Adão, né? Como já disse. Mas por que isso? Porque a autoridade de Adão dá poder até a dimensão da alma. Então, o demônio ele quer ter esse poder, essa autoridade até a dimensão da alma. Por isso que ele bebe sangue. Ele faz a pessoa comer carne crua, cheia de sangue. Coloca sangue no leite para nós bebermos. Para as pessoas comprarem carne no supermercado cheia de sangue ali. Você vê no pacote cheio de sangue dentro do pacote. Porque o sangue faz peso. Eles querem aumentar o preço da carne. Então eles colocam enche de sangue ali dentro para você pesar e pagar mais caro ainda. Né? Temos que ter o cuidado quando nós vamos comer carne. Pegar aquela carne e colocar no sal grosso
por 24 horas. Foi assim que um amigo me ensinou, um amigo Beniarro me ensinou. Colocar aquela carne no sal, eu disse sangue, desculpa, no sal grosso, pôr no sal grosso por 24 horas, aquele sangue vai sair tudo. Você vai sentir nojo quando você vê a quantidade de sangue que vai sair dessa carne. Você vai vomitar, você vai passar mal. Aí você pega aquela carne e põe no sol, né? Carne de sol, é assim que a gente deve comer. Se você não consegue fazer isso, então coma peixe. Jesus comia peixe, no seu ministério a gente vê Jesus comendo peixe. Por quê? Porque a carne tem sangue. O leite tem sangue. E nós vamos parar de beber leite? Se você comprar uma vaca e tirar o leite você mesmo, não tem problema nenhum beber o leite. Mas o leite industrializado, aquela máquina que eles ligam na teta da vaca, suga todo o leite da vaca e ainda vem sangue. Então tem até uma lei lá da Anvisa que permite tantos porcentos de sangue. E a quantidade permitida no Brasil de percentual de sangue no leite é muito maior do que nos outros países. O Brasil eles estão dando sangue para a população beber. Isso é abominação. É abominável. Lá em Atos, capítulo 12, se não me engano, fala sobre isso. Para nós nos abster da carne sufocada e do sangue. Então tem coisas, os dias são maus, tem coisas que nós não podemos comer. Porque se você comer, você está dando legalidade ao demônio para ele ter acesso a querer te possuir um dia. E ele pode tentar isso, porque você está comendo sangue, é o que ele precisa. Por isso que o bruxo, para se tornar bruxo, ele tem que beber sangue, porque ele vai até a dimensão da alma. Só que tem uma coisa, aleluia, quem está na dimensão do espírito, ele tem uma elevação espiritual acima da elevação da alma. Então, até a alma, a divisão da alma, o bruxo ele tem acesso para poder fazer mal aos homens até a dimensão da alma. Ele tem que agir no oculto, né? É o ocultismo. Então, no escondidinho, a pessoa vai lá e te faz uma denúncia mentirosa. Foi no oculto, no escondido, porque os demônios agem assim, né? No escondido, no oculto. Pecados ocultos. Quando você faz um pecado oculto, você tem que confessar e você tem que deixar e você não pode mais pecar aquele pecado. Está lá em Salmos 119, é o degrau da santificação, Salmos dos degraus. Então, ali em Salmos 119 mostra o degrau passo a passo para você ser santificado por Deus. Então, você vai ter que seguir passo a passo do que está ali até chegar no verso 119 lá, no último, não tem mais, né? Salmo 119, mas tem um monte de versículos, mais de 100 versículos, né? E de pedacinho em pedacinho você tem ali ciclos que vão determinando os ciclos da sua elevação e do seu crescimento espiritual. Então, nós temos ciclos. Nós vivemos ciclos espirituais. Então, como eu estava falando, o espírito ele está acima da alma. Então, quando você entra na divisão, na dimensão do espírito, é quando você começa a estar cheio da presença de Deus. É o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. É o Espírito de Deus que vem sobre você. E qual é esse Espírito? A nossa tradução traduz por Espírito Santo. Na tradução original está escrito o Espírito do Santo. O Espírito que estava sobre o Messias, que está profetizado aqui em Isaías, capítulo 61, que eu li aqui no comecinho, é o Espírito do Santo. É o Espírito dado por Deus. E por isso, Jesus é divino. Ele nasceu de mulher, ele é homem, mas ele tinha sobre ele o Espírito de Deus, que nenhum outro homem tinha, que o homem tinha perdido. Adão, filho de Deus, porque Adão tinha o espírito de autoridade, Adão perdeu. Essas pessoas que estão no pecado não têm o Espírito de Deus, o Espírito do Santo, o Espírito Santo. Então, o que essas pessoas são? Não são filhos, são criaturas. Filhos de Deus realmente são os que têm o Espírito de Deus, como o Messias tem até hoje, e ele mandou sobre nós, sobre o seu povo, que estão no caminho. A igreja não é chamada igreja religiosa, é a igreja do caminho. É essa a igreja que está no livro de Atos dos Apóstolos, que nós podemos ler o livro de Atos dos Apóstolos e entender. É o livro de Atos dos Apóstolos, ok? Meus amados, já faz quase 1 hora que eu estou aqui, ainda estou no capítulo 1, eu não consegui sair daqui ainda, misericórdia. Meu Deus, vamos lá. Meus irmãos, meus amados, meus queridos, quando nós abrimos brecha, voltando aqui em Salmos, capítulo 7, versículo 3, que eu estava lendo, quando nós abrimos brechas, nós então demos essa legalidade para o diabo nos assolar e por passarmos por essa tribulação. Então o inimigo, ele pegou o que você falou e acrescentou mentiras. Foi o que ele fez com Davi.
Aqui no livro de Davi, no livro de Salmos, capítulo 7, nos mostra o que Davi estava passando. Ele estava sofrendo uma calúnia, uma difamação. Como nós, hoje ainda, em nossos dias, sofremos, porque essa é a mesma estratégia do diabo. O diabo continua usando as mesmas estratégias. Ele fica como leão, à espreita, observando, e quando você fala alguma coisa, ele pega aquilo, que ele vê que ele consegue transformar em alguma coisa, e ele mente com mentira, ele acrescenta mentiras ali, para ter ênfase no que ele está falando, para poder ele tentar fazer as autoridades de atacar. Então quem estava atacando Davi eram as autoridades ali dos reinos. Eram homens, eram pessoas, mas que estavam com essa legalidade de poder afetá-lo, achando que eles que estavam ouvindo essa difamação e acreditando naquilo. Estavam presos dentro de uma bolha, acreditavam somente naquilo. Por mais que Davi fosse homem santo, ungido por Deus, agradava a Deus, eles estavam ali na bolha e estavam suspeitando mal de Davi e estavam querendo matá-lo. Então a gente vê que Davi passou por isso. E a estratégia do diabo ainda é a mesma até os dias de hoje. Então Davi fala, se eu fiz isso, se há perversidade em minhas mãos, aleluia. Isso quer dizer, o inimigo aumentou, mentiu, colocou coisas ali que não era. Então o salmista, ele pede socorro a Deus. E é o que nós devemos fazer na guerra espiritual. Meus irmãos, agora eu vou entrar na guerra espiritual. Aqui eu queria falar para vocês. Acho que vai dar tempo até de falar tudo isso. Vamos ver. A guerra espiritual, então. O que acontece quando nós oramos? O que acontece quando nós buscamos a Deus em oração? Deus entra na guerra. Por que Deus entra na guerra? Porque nós temos a autoridade do domínio de subjugar a terra. Foi a autoridade que foi dada a Adão, o Messias recuperou e deu aos homens novamente. Nós temos essa autoridade. Os anjos não podem guerrear sozinhos, eles precisam de nós. Por isso, porque Deus não entra em contradição. O reino dos céus é tão legislativo que Deus respeita as leis até quando os demônios acusam, como fez com Jó. Certo? Então, até quando os demônios o acusam, Deus ele é obrigado pela lei que ele decretou, ele não pode voltar atrás, ele não pode mentir. Então, Deus permite. Então, vai, fere a Jó, fere seus filhos, não toca na sua vida. Aleluia. O salmista, aqui no verso 14, capítulo 7, versículo 14. Eis que o inimigo, ele tem dores. Vamos ler? Isaías, Salmos, capítulo 7, versículo 14. Eis que o inimigo está com dores de perversidade. Olha só, as dores que o inimigo tem. Dores de perversidade. Concebeu trabalhos, eles dão trabalho para nós. Eles dão trabalho, irmãos. Os inimigos dão trabalho. Por isso é justo eles colherem o que eles plantaram. Olha só. E produzirá mentiras. Salmos 7 e 14. Ele produzirá mentiras. Mentiras, diga, mentiras. Mentiroso, o diabo é mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo onde você vê que tem matar, roubar e destruir, o diabo está ali no meio. Temos que ter muito cuidado hoje com nossos filhos, irmãos. Agora tem um joguinho que chama aquele joguinho do RPG, né? Eles brincam ali, brincando, mas aquilo ali, eu tive olhando ali por cima, né? Eu tive vendo que eles usam estratégias de guerra espiritual, de demônios. Tem ali paladinos, tem demônios, e tem magia, tem bruxaria. Eles usam isso. Então, é como se fosse um demônio pequenininho que está crescendo. Conforme as pessoas vão jogando, vão adorando esse demônio e ele vai criando força. Esse demônio que a igreja vai enfrentar nos últimos dias, irmãos. É esses demônios aí. Além desses que já existiam, além desse que caiu, porque lá em Apocalipse fala que Apolion é um demônio, um anjo caído, que vai cair do céu também como uma estrela, e os últimos dias vai estar infestado de demônio a terra, irmãos. Nós temos que estar com a vida no altar, em jejum e oração, vida jejuada, vida consagrada a Deus. Por quê? Porque vai estar cheio de demônio por todo lado, por todo lado, por toda parte. Temos que estar na presença de Deus. Você não tem escapatória de não orar e não jejuar, senão você vai cair, porque os demônios estão agindo com muito mais força nesses últimos dias. Olha só, 7 e 14. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, mas caiu na própria cova. Sabe o que Deus faz? A guerra espiritual, a pessoa cai na própria cova que ela cavou. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos até a quinta geração, até a quarta e quinta geração. Se te chamou de uma coisa, te inventou um crime para você, esse crime vai perseguir essas pessoas pela terceira, quarta e quinta geração. Olha que coisa terrível. Cavou o poço e cavou bem fundo. Versículo 15.
Verso 15. E caiu na própria cova que fez. É assim que Deus faz. Quando nós oramos, Deus movimenta céus e terra. Deus tem exércitos celestiais, também tem exército aqui na terra. A natureza é exército de Deus. Às vezes dá uma enchente, a pessoa perde tudo, pobreza. Essa enchente que a pessoa perdeu tudo é exército de Deus. Uma chuva, um raio, um terremoto. Todas as coisas da natureza que acontecem agem ao comando de Deus. Então é Deus agindo. Os detalhes dessa guerra estão aqui em Salmos 18, versículo 8 em diante. Olha só o que acontece quando você ora. Quando você ora e faz como Davi aqui no livro de Salmos, capítulo 7, Deus, olha o que acontece. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Olha isso. Do seu nariz saiu fumaça, cenário de guerra. Deus entra na guerra, ele peleja por você. Aleluia! Olha só, da sua boca saiu fogo que consumia, os carvões se acenderam nele. Baixou os céus, desceu a escuridão e estava debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Isso é tremendo, meus irmãos. Deus, ele montou num querubim e voou. Davi teve essa visão, ele olhou para o céu, aquela nuvem, aquele cenário de tempestade, cenário de guerra espiritual. E no meio daquela nuvem, daquelas trevas, Deus via ali um querubim voando. E Deus montado no querubim. Tudo isso porque Davi orou. Quando você ora, a guerra espiritual começa a acontecer. Porque Deus precisa de você, da sua autoridade, para poder mandar os anjos ao seu favor, a guerrear contigo. Os anjos não podem agir sem a autoridade que que foi delegada a você. Então, quando você ora, ai deles, é o ai de Deus, irmãos. É o ai de Deus. Olha só o que Deus faz. Ele peleja por nós, ele peleja as nossas guerras. Ele mesmo peleja. Ele montou num querubim e voou. Voou sobre as asas do vento. É um cenário de guerra, Davi estava vendo isso. Deus deu a ele essa visão espiritual. Fez das trevas o seu lugar oculto, do pavilhão que cercava a escuridão das águas. Quando ele chegou até a escuridão que cobriu as águas, pôde ver-se o fundo do mar. O fundo do mar. Trovejou dos céus. Irmãos, olha só, aqui descreve a guerra espiritual. Não é para você ter pena do diabo, não passar a mão na cabeça dele, não, sai. Como que é seu nome? Não, você fez conversar com o demônio. Não tem conversa. Quebra, Senhor. Joga por terra, ó Deus. É assim que é a guerra espiritual. Senhor, desça fogo do céu e consuma esse demônio em nome de Jesus. É assim a guerra espiritual. Não é pra você ter pena, ficar passando a mão, o demônio já está vencido, o demônio está morto. Já está decretada a morte dele, sabia? Está decretado. Mas o demônio pode morrer? Vai morrer. O lago de fogo, a Bíblia fala que é a segunda morte. É para lá que ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então ele vai morrer. Ele vai morrer. Então, meus amados, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu vou fazer um outro estudo mais para frente, detalhando essa guerra de Salmos 18, tá bom? Vamos falar mais sobre isso. O tempo passou, já faz 1 hora e pouco que eu estou aqui, né? Então me perdoem. Vamos orar então para terminar. Senhor Deus e Pai, Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, nas Tuas mãos, Senhor, coloca essas vidas, essas pessoas que estão aqui assistindo. Venha, Senhor, salvar essas pessoas, que eles possam encontrar contigo, Senhor, e ter esse encontro contigo, aceitar o Messias que Tu nos deste, que Tu nos enviaste. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, colocamos nas Tuas mãos essas vidas. Se há algum enfermo, que seja curado. Se há algum espírito maligno, que seja expulso dessas vidas, dessas casas, porque Tu nos ungiste, Senhor, com o Espírito do Santo, o Espírito do Messias, que está sobre nós, para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, apregoar liberdade aos que estão presos. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos, porque o Messias que nos foi enviado nos deu essa legalidade. Então é em nome de Jesus, do Messias, que nos restaurou, que nos resgatou essa autoridade que cada um tinha perdido. Senhor, colocamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor, agradecemos. Amém, amém e amém.